Processo de urbanização. O município é a menor unidade política administrativa do Brasil, formada de modo geral por um espaço rural e um espaço urbano, em proporções variadas. O conceito da cidade consiste na área de um município onde vive a maior parte da população e onde está localizada a sede da prefeitura. O processo de urbanização diz respeito ao crescimento progressivo e intenso de uma cidade. Nesse processo, acentua-se a aglomeração da população na área urbana, assim como o adensamento da estrutura de edificações e redes vinculadas aos setores secundário e terciário. O processo de urbanização é caracterizado pela intensidade, velocidade e ausência ou ineficiência de planejamento. Como resultado, formaram-se cidades marcadas pela segregação socioespacial, cenário acentuado pela especulação imobiliária, que valoriza o solo urbano nas áreas consolidadas e de melhor infraestrutura e segrega a população mais carente em áreas de expansão urbana, ou seja, a periferia. Formação das cidades, rede e fluxo urbano. A origem de cada cidade está associada ao seu contexto histórico, cultural e geográfico. As cidades mais antigas do mundo estão localizadas na antiga Mesopotâmia, situada entre os rios Tigre e Eufrates, uma região cujo povoamento iniciou-se na pré-história, havendo registros arqueológicos que confirmam a presença de humanos nesta área no período citado. Atualmente, ela corresponde aos territórios de Iraque, Irã e Jordânia, no Oriente Médio. A formação dessas cidades se remonta a antigos mercados centrais, muralhas e templos monárquicos e religiosos, entre outras formas de arquitetura. No Brasil, cidades como Canácia e São Vicente, ambas nos estados de São Paulo, formaram-se graças ao processo de ocupação e povoamento estabelecido no período colonial. Essas cidades ditas espontâneas foram sendo formadas por integrarem rotas e mercados centrais, em torno dos quais se constituíam povoados e vilas, as quais com o tempo evoluíram para cidades. Há, porém, cidades que foram planejadas, caso de Brasília, planejada e construída para sediar a capital do Brasil. Fluxo material. O fluxo material diz respeito ao deslocamento de pessoas e mercadorias entre as cidades. Os fluxos materiais, por sua vez, englobam as redes e os canais de comunicação. Os arranjos das conexões entre as cidades diferem a depender do contexto espacial e histórico. Há cidades em que esse fluxo se reduz ou mesmo desaparece, colocando-as em situação de isolamento. Tais cidades tendem a perder sua população e sua potencialidade ou função na rede urbana, a ponto de se tornarem cidades fantasmas. Por exemplo, Fordlândia, no Pará, cidade localizada no meio da floresta amazônica e que foi idealizada e construída pela empresa estadunidense Ford Motor de Envy, em 1863 a 1947. A mobilidade urbana é um dos assuntos mais discutidos pelos gestores do espaço urbano na atualidade. O fluxo de pessoas e de mercadorias, principalmente nas grandes cidades do Brasil e do mundo, tornando o caos. Diante desses desafios, têm sido desenvolvidas a reflexão e as propostas de gestão urbana para cidades sustentáveis e inteligentes. A metropolização está relacionada ao crescimento da cidade, ou seja, quando a área de uma cidade é ampliada, denominando o crescimento da mancha urbana, que pode desencadear a conurbação, que é a união entre áreas urbanas de dois municípios, desenvolvendo as famosas metrópoles, que basicamente é a junção de duas ou mais cidades. Também existem as megalópolis, que são a unificação de duas ou mais metrópoles. O grupo de pessoas que analisa esses dados é o IBGE, que a cada 10 anos esse grupo realiza estudos sobre
a população. Um dos assuntos é sobre as metrópoles, que basicamente analisa o planejamento e o crescimento das cidades. O êxodo rural impulsionava a população de ir do espaço rural para o urbano, onde havia oferta de trabalho nas indústrias. Assim, o processo de industrialização iniciado na região sudeste, com o tempo diversificou os setores de produção, incorporou indústrias estrangeiras e modernizou as atividades fábricas. No entanto, a atividade industrial permaneceu muito concentrada nessa região. Na década de 1960, a criação de indústrias se intensificou em todo o território brasileiro. Com o passar do tempo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, entre outros estados, foram virando centros industriais. Para isso, além da capital nacional, houve participação importante das transnacionais, empresas com matriz sediadas no país de origem e filiais em outros. As transnacionais escolhem lugares que oferecem melhores condições para obter mais lucro. Nos países em desenvolvimento, elas tentam buscar mão de obra barata, incentivo governamental, mercado consumidor e matéria-prima. Na década de 1960, a criação de indústrias se intensificou em todo o território brasileiro. Com o passar do tempo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, entre outros estados, foram virando centros industriais. Para isso, além da capital nacional, houve participação importante das transnacionais, empresas com matriz sediadas no país de origem e filiais em outros. As transnacionais escolhem lugares que oferecem melhores condições para obter mais lucro. Nos países em desenvolvimento, elas tentam buscar mão de obra barata, incentivo governamental, mercado consumidor e matéria-prima. As indústrias de base fornecem matéria-prima para outras indústrias produzirem mercadorias. As indústrias intermediárias se dividem entre as de bens de capital e as de bens de consumo. As primeiras produzem equipamentos e peças para outras indústrias para o desenvolvimento de outras atividades econômicas. Já as indústrias de bens de consumo produzem mercadorias com destino para o consumidor final, os quais podem ser bens duráveis, automóveis, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, etc. Bens não duráveis, alimentos em geral, remédios, bebidas, cosméticos, perfumes, etc. Bens semiduráveis, roupa, sapato e etc. Recentemente, outros fatores têm impulsionado a desconcentração industrial no país. As indústrias foram atraídas por cidades menores, próximas às regiões metropolitanas, que ofereciam benefícios como incentivos fiscais, terrenos mais baratos, disponibilidade de mão de obra e infraestrutura compatível para o fluxo de produção industrial. Em todo o Brasil, o setor industrial enfrenta diversas transformações relacionadas à dinâmica do espaço geográfico e a DIT, divisão produtiva que fragmentou diversos processos produtivos, aprofundando as especificações no trabalho em escala local, nacional e internacional. A DIT está associada ao sistema capitalista, em suas diferentes fases de desenvolvimento. Assim, as relações que eram restritas às trocas diretas vêm sendo alteradas com a ampliação das técnicas e a divisão do trabalho. Atualmente, a DIT consiste em uma altíssima fragmentação das relações e dos processos relativos à produção de determinada mercadoria ou serviço. A inserção do Brasil na DIT tem sido caracterizada pela subordinação de interesses externos e pela falta de políticas públicas que valorizem ou incentivem o desenvolvimento socioeconômico do país. Dessa maneira, a DIT oferece oportunidades, mas também impõe desafios, como o desemprego estrutural que atinge grande parte da população brasileira. De acordo com o IBGE, a indústria perdeu 14,8% de empregos entre 2013 e 2017, o equivalente a 1,3 milhões de trabalhadores. Além disso, cenários públicos instáveis, crise econômica e ausência de investimentos na renovação dos setores industriais, como vias de transporte, energia e comunicação,
tem motivado a saída de multinacionais e transnacionais do Brasil. No início, a indústria no Brasil se desenvolveu concentrada na região Sudeste. Com o objetivo de promover o desenvolvimento social e econômico em outras regiões do país, o governo criou programas para incentivar a desconcentração industrial a partir dos anos 1970. Para tanto, investiu-se em infraestrutura, com a construção de vias de transporte, usinas hidrelétricas, etc.